Apesar do grande poder e sucesso financeiro de Ford, pode ser que ele tenha errado muitas vezes ao aplicar os princípios pelos quais acumulou poder. Sem dúvidas, os métodos de Ford para a coordenação mental foram muitas vezes brutos. Isso deve ter ocorrido nos primeiros tempos, antes que ele obtivesse a sabedoria que naturalmente cresce com a maturidade. Também não há dúvida de que a aplicação do princípio da química mental por Ford foi, pelo menos no início, resultado da aliança casual com outras mentes, particularmente a de Edison. É mais do que provável que a notável perspicácia de Ford sobre as leis da natureza tenha surgido como resultado da aliança amistosa com sua esposa, muito antes de ele conhecer Edison ou Firestone. Muitos homens jamais tomam conhecimento de que a fonte real do seu sucesso é a esposa. Devido à aplicação do princípio do Mastermind, a esposa de Ford é uma mulher notavelmente inteligente, e o autor tem razões para crer que foi a mente dela, combinada com a do marido, que proporcionou a ele o primeiro passo real na direção do poder. Pode ser mencionado, sem diminuir de forma alguma a honra ou a glória de Ford, que nos primeiros tempos ele teve de combater os poderosos inimigos da falta de instrução, da ignorância, em maior grau que Edison ou Firestone, ambos dotados naturalmente da afortunada aptidão para adquirir e aplicar conhecimento. Ford teve que lapidar esse talento, a partir de sua tosca situação original. Dentro de um período de tempo incrivelmente curto, Ford dominou 3 dos inimigos mais contumazes da humanidade e os transformou em ativos da base de seu sucesso. Esses 3 inimigos são a ignorância, falta de instrução e a pobreza. Qualquer homem que consiga deter essas 3 forças e mais ainda domá-las e usá-las com proveito merece um estudo detalhado da parte de pessoas menos afortunadas. Vivemos em uma era de poder industrial. A fonte de todo esse poder é o esforço organizado. A gestão de empreendimentos industriais não só organizou trabalhadores individuais de modo eficiente, como em muitos casos fusões de indústrias foram efetuadas, de tal forma que as empresas resultantes, como a United States Steel Corporation, por exemplo, acumularam um poder praticamente ilimitado. Ao dar uma olhada nas notícias diárias, é difícil não se ver alguma reportagem sobre fusão empresarial, industrial ou financeira, reunindo enormes recursos sob uma só gestão e criando assim um grande poder. Em um dia é um grupo de bancos, noutro é uma cadeia de ferrovias, depois um conjunto de siderúrgicas, todos se unindo com o objetivo de desenvolver poder a partir de esforço altamente organizado e coordenado. Conhecimento de natureza geral e desorganizado não é poder, é apenas poder potencial, material, a partir do qual o poder verdadeiro pode ser desenvolvido. Qualquer biblioteca moderna possui um registro desorganizado de todo o conhecimento de valor herdado pela civilização atual. Mas esse conhecimento não é poder, porque não está organizado. Cada forma de energia, cada espécie de vida animal ou vegetal deve ser organizada para sobreviver. Os animais de grande poder, de grande porte, cujos ossos encheram o quintal da natureza, ao ser extintos deixaram evidências silentes, mas categóricas, de que falta de organização significa a aniquilação. Do elétron, a menor partícula da matéria, a maior estrela do universo, todas as coisas materiais oferecem prova positiva de que uma das primeiras leis da natureza é a organização. Afortunado o indivíduo que reconhece a importância dessa lei e trata de se familiarizar com as várias formas como ela pode ser aplicada como vantagem. O homem de negócios astuto não somente reconhece a importância do esforço organizado,
como faz dele a base desse poder. Sem qualquer conhecimento do princípio da química mental ou da existência de tal princípio, muitos homens acumularam grande poder por simplesmente organizar o conhecimento que possuíam. A maioria dos que descobriram o princípio da química mental e o desenvolveram no Mastermind toparam com ele por acaso. Com frequência falharam em reconhecer a real natureza da descoberta ou entender a fonte de seu poder. Na opinião do autor, o total de pessoas nos dias de hoje que usa de modo consciente o princípio da química mental para desenvolver poder pela combinação de mentes pode ser contado nos dedos das mãos, e talvez sobrem vários dedos. Se essa estimativa for mais ou menos acertada, o aluno verá prontamente que não existe o mínimo perigo da prática da química mental tornar-se um campo saturado. É fato conhecido que uma das tarefas mais difíceis de qualquer homem de negócios deve realizar é induzir seus associados a coordenar esforços em um espírito de harmonia. Induzir a cooperação contínua em um grupo de trabalhadores em qualquer tarefa é quase impossível. Apenas os líderes mais eficientes conseguem atingir esse objetivo altamente desejável. Muito de vez em quando, um grande líder desse tipo se sobressai no campo industrial, empresarial ou financeiro, e então o mundo ouve falar de Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, E. H. Harriman e James J. Hill. Poder e persuasão, poder e sucesso são praticamente sinônimos. Nunca na história do mundo houve tanta oportunidade como agora para a pessoa que está disposta a servir antes de tentar cobrar. Um surge do outro. Portanto, qualquer pessoa que tenha conhecimento e capacidade para desenvolver poder mediante a coordenação harmoniosa do esforço entre mentes ou de qualquer outra maneira pode ter sucesso em qualquer empreendimento razoável que exista, onde exista a possibilidade de ser bem-sucedido. Não se pode presumir que um mastermind irá brotar do nada em cada grupo de mentes que finge a coordenação em um espírito de harmonia. A harmonia, no sentido real do termo, é tão rara entre grupos de pessoas quanto o cristianismo verdadeiro entre aqueles que se proclamam cristãos. A harmonia é o núcleo em torno do qual o estado mental conhecido como mastermind deve ser desenvolvido. Sem um elemento de harmonia, não existe mastermind. Uma verdade que nunca é demais repetir. Woodrow Wilson tinha em mente o desenvolvimento de um mastermind a ser composto por grupos de mentes representando as nações civilizadas do mundo. Na proposta de criação da Liga das Nações, a concepção de Wilson foi a ideia humanitária de maior alcance já criada na mente do homem, pois lidava com um princípio que contém poder suficiente para estabelecer uma verdadeira fraternidade entre homens na Terra, a Liga das Nações, ou alguma combinação semelhante de mentes internacionais, em um espírito de harmonia, certamente se tornará realidade. O momento em que tal união de mentes ocorrerá está estreitamente ligado ao tempo que as grandes universidades e instituições de ensino não sectárias levarão para substituir ignorância e superstição por entendimento e sabedoria. Esse tempo está se aproximando rapidamente. A psicologia do encontro revivalista. A antiga orgia religiosa, conhecida como revivalismo, oferece uma oportunidade favorável para o estudo do princípio da química mental, conhecido como mastermind. Observa-se que a música tem papel importante em trazer a harmonia essencial para a combinação de um grupo de mentes no revivalismo. Sem música, o encontro revivalista seria uma coisa morna. Durante os serviços revivalistas, o líder do encontro não tem dificuldade em criar harmonia entre as mentes dos devotos, mas é fato conhecido que esse estado não perdura
sem sua presença e que o mastermind que ele criou temporariamente se desintegra.